tem no sangue o árabe, né? Eu tenho, porque a minha avó, meu nome é Karine, é um nome sírio, árabe. E a minha avó era Najib e Areb. Isso. Talvez algumas amigas aqui conhecidas. Então eu sou neta da Najib e Areb. E minha avó era uma pessoa muito alegre, sempre com muita gente em volta, mesa farta, né? Ela nunca conseguiu me deixar mais gordinha do que o ossinho da João e Maria, mas a gente sempre muito festivo, né? E aí misturou com os italianos, os maciã, né? Então, vinho e dança, né? Mas eu não posso acreditar que é você, das suas gerações. Muito obrigada. Eu fiquei muito surpresa. Eu nunca imaginaria. Agora eu gostaria de convidar todas e todos para que quando sentirem o chamado, quiserem participar. Eu digo que esse grupo está me fazendo muito bem. O Giovanni nos dá aula de dança circular. É, por exemplo, assim, 1, 2, 3, balança. 1, 2, Ela 3, aprendeu, né? Eu adorei. Música, né? Então a gente se mexe e a gente se alegra, né? Então no tempo de ser. Com a Charlene, o Giovanni, o César e outros componentes. E vamos... vou falar um pouquinho antes também, então, sobre o termo cigano. Ele é comumente usado para denominar as pessoas cujo nome correto é etnia roma, né? Então, além de ser um povo, nós somos uma etnia, né? Então, como que nasceu, ou por que chamam de cigano? Da onde surgiu? Então surgiu na Grécia, né? Primeira vez foi falado na Grécia para falar sobre esse povo estranho, alegre, ao mesmo tempo que tem um pouco de magia, mas é que é diferente, não cumpria regras impostas porque a alma é livre. Então é a forma de viver, forma de celebrar, né? E daí foi o mesmo termo, né, para denominar essas pessoas nômades e diferentes, foi por outros países, até chegar, né, aqui Lituânia, cigano, Espanha, gitanos, e aqui foi ficando cigano. Então é tudo para denominar os povos, né, os caminhantes, que são estrangeiros de fora, e surgiu aqui. Mas a etnia em si, ela é a Roma. Então, Rondon, Lon, Roma no singular, Romani no plural, né? Quando a gente quer falar. Apesar que, como eu venho de casa de dança e cultura cigana, através de historiadores, também fiz uma formação artística, mas eu também tenho contato com os ciganos. Então, aqui no Brasil, eles não ligam, por exemplo, normalmente é usado mesmo o cigano, já permaneceu. Mas a título de informação, é uma etnia, né? Então não é só uma cultura, alguma coisa assim, é uma etnia mesmo, e é a etnia romani. Então eles são separados por várias nações. Vou olhar pra cá, meu aqui, perdão. Eles são separados por várias nações, grupos, tribos, né? E entre eles mesmo isso já é um pouco difícil. Só para vocês terem ideia, eu fui escrever um projeto e eu queria escrever 3 termos em cigano. Eu gostaria de colocar isso. Eu falei com 3 comunidades diferentes e cada um me deu no seu dialeto aquela palavra. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente tem vários grupos e subgrupos. Algumas nações, né, em grande maioria, Calderara, Mashvaya, Louvara, Boyash e Chorachame. Por exemplo, Louvara, vocês vão ver que algumas regiões do Brasil tem bastante pessoas que tratam com cavalos, né? Então a gente sabe que tem grupos lá. Calderara, aqueles ciganos que passavam vendendo aqueles tachos, os cadeirachos, se a gente falar, né? Então vem todos eles para cá. Do Boyash, quem vê circo, né? Então normalmente são dessas nações. Agora eu vou deixar então a Karine conversando mais um pouquinho com vocês para fazer mais uma troquinha. Deixa eu fazer um pouquinho de barulho então.
A Karine adora, né? Então, algumas populações que foram para o hemisfério norte, para a América, para a Europa, para o Oriente, adotaram alguns tipos de instrumentos mais do que em outras localidades. Então, esse instrumento a gente sempre vê em novela, né? Fala de cigano, então tem algumas fusões de dança que incorporam esse instrumento. Deixa eu ver aqui com as minhas. Esse aqui é o nush. Também a gente vê, né, em novela de espanhol, né, que tem o pessoal fazendo barulho assim. Não recomendo dar na mão dos netos, né, porque isso aqui é barulhento. Então é assim, basicamente coloca nos dedos e vai dançando e fazendo barulhinho, né? Tem alguém descendente de espanhol? Alguém já brincou com o instrumento assim? Mas olha, é divertido. Assim, nas aulas a Charlene vai mostrando para nós um pouquinho dessa questão musical, né? Então isso faz parte da cultura também. Espanholas, né? As espanholas. A nossa dança, a gente faz a dança mais do brasileiro. Hoje a gente não está até achar proibido a gente de vir de unha vermelha, porque o cigano brasileiro usa bastante unha vermelha, as unhas dos pés, e nós geralmente dançamos descalças, mas como está frio, então para o cigano brasileiro, e como a gente dançaria descalça e com as unhas dos pés e das mãos vermelhas. Mas está frio em função disso, e também porque nós fizemos um número anterior que era da dança dos celtas, dos ciganos celtas. Então, isso remonta aos princípios, os primórdios das civilizações. Então, os tecidos como esse, mais do algodão, a nossa tiarinha era bem natural, né? Então não tinha o esmalte, e ela gosta que a gente aprenda sobre isso, né? Então, essas questões da... Então, por exemplo, eu tenho, com licença, os rapazes aqui, mas na dança anterior eu estava com esse vestido aqui, e aí, então, mostra-se uma parte da perna. Mas nessa que a gente vai dançar agora, com essa saia, a gente usa não mostrar as pernas. Então, nós usamos essa calçola aqui, né? Todas temos a calçola. Porque até a dança árabe que nós fizemos aqui foi uma fusão. Eu tinha em mente que a gente usaria alguma coisa mostrando a barriga, mas não. É até vulgar no dia a dia lá, uma mulher casada mostrar a barriga. Então é uma dança de aldeia, uma dança de comunidade, né? Muita força das mulheres unidas, juntas, né? E claro que dos homens também, mas não tem esse apelo sensual como, a não ser da dança, né? Dos movimentos, como a gente está acostumado a ver na televisão. Algumas personalidades que são desse meio são a Cecília Meirelles, que é a escritora, a poetisa que nós conhecemos. A Papuska é uma poetisa cigana polonesa premiada no mundo. E o palhaço Arrelia, que nós já conhecemos de longa data, lá desde a década de 50, que fazia até o programa na Record, né? Então, pessoas conhecidas que são desse meio. Aqui também nós temos o Pablo Picasso, que é bastante do meu meio, porque eu também sou arquiteta, pedagoga, e aí o Picasso é ligado à arte, né, a todo esse aspecto cultural. O Charlie Chaplin, o Elvis Presley, aqui o Michael Caine, que é um ator norte-americano, né, o Juscelino Kubitschek, que foi nosso presidente. E agora eu vou falar um pouquinho das tradições com relação às joias, né, então a gente se enfeita, né, normalmente eu tenho um relógio, e é só um brinquinho mínimo. Mas na tradição dos ciganos é conhecido, notório, né? Que tem bastante enfeite. Eu tenho procurado usar um pouquinho mais. Que é divertido, né? A água, os elementos naturais são bastante presentes. Então, tem movimentos que a gente faz que simbolizam a água. Esse movimento aqui, como se fossem as ondas, né? E os giros representam o ar, o sol, o céu, o ar, né? A terra. A gente faz bastante movimento da terra, né? Então, aí alguém falou de mel, né? Vocês fizeram uma visita. Na hora que eles estavam falando do mel, eu pensei, meu Deus. Porque se tem uma vida doce, leve,
né? Tranquila, sem sofrimentos ou dores. Então, são coisas muito bonitas dessa cultura. Aqui a gente tem mais uma questão, que é a bandeira. Olha que interessante, né? É como se fosse uma roda de carroça, e é uma roda mesmo. Basicamente simboliza o azul, é o etéreo, é o ar, é o espiritual, e o verde são as matas, a mãe natureza, né? E a roda. É interessante pensar, porque a gente sempre pensa na roda girando para frente, mas a cultura cigana considera também aquilo que já se viveu, como um respeito ao que a gente já viveu, a nossa bagagem, a nossa história, né? Então a roda vermelha no centro da bandeira significa a vida, o movimento de ir para frente, mas tudo aquilo que a gente traz conosco, né? Então representa o caminho a percorrer e o já percorrido. A gente se orgulha da nossa história, né? E dos nossos entes queridos, tudo que a gente já viveu e o que a gente ainda tem para viver, que é muita coisa linda. Veja, vocês não esperavam estar aqui hoje vendo gente que até vocês já conhecem dançando e enfeitada desse jeito. Isso é vida, né? A gente tem que se permitir ir numa tarde e participar, porque sempre tem vida pela frente. Então lembrem da bandeira, dos ciganos, da roda, que a gente tem então sempre esse movimento para frente, mais vida, né? Então a gente fala bastante também da força do fogo, né? E aí essa parte das arestas ali que vão na direção do segundo arco tem essa lembrança da cor também, do fogo, da vida, da vontade de viver e de fazer, né? Tem dia que a gente está mais desanimado, dia que a gente se anima, e aí a gente acende aquela chama e ela está sempre ali, como uma faísquinha, e de repente a gente vai mantendo e o fogo acende, né? Então, sempre a ligação com a mãe natureza, isso é importante para os ciganos. Agora a gente vai fazer uma dança cigana brasileira. Essa é típica, né? Brasileira. Vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar. Quero aprender o feitiço que faz o teu corpo se movimentar. Quero dançar tua dança, sou como criança querendo brincar. Ao som de uma guitarra eu entro na roda e começo a girar. Meu fogo acende a fogueira, te vejo cigana na luz do luar. Vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar. Mostra pra mim o segredo da vida, contigo quero aprender. Quero saber da magia que a alma irradia se eu tenho você. Quero sentir o teu sangue pulsando nas veias. Sinto a sorte contigo pra sempre, eu quero viver. Vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar.
teu ritmo é quente, não posso parar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, teu ritmo é quente, não posso parar. Vem, 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 vem bailar. Baila comigo, cigana, que eu bailo contigo até o sol raiar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder e me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem par. É a cigana samba.